Olá, paz seja convosco. Sejam todos muito bem-vindos a meu canal e mais um emocionante capítulo da nossa jornada pelo estudo da Bíblia. É sempre um prazer tê-los conosco, e esperamos que estejam prontos para mergulhar nas profundezas do capítulo 3 de Bibliologia. Quero aproveitar este momento para agradecer a cada um que tem se inscrito em nosso canal, fortalecendo essa comunidade de aprendizado e compartilhamento. Sua presença é fundamental para o crescimento deste espaço, e queremos encorajá-los a continuar participando ativamente. Juntos, aprendemos, crescemos e nos fortalecemos na fé. Lembrem-se, empenho e dedicação são verdadeiros segredos para o sucesso nesta caminhada com Cristo. Cada passo que damos na compreensão da palavra nos aproxima mais do Senhor, e é esse comprometimento que nos guiará ao longo desta jornada. Quero incentivar a todos a manterem um diálogo constante. Dúvidas, reflexões, experiências, tudo é bem-vindo. Estamos aqui para aprender uns com os outros. Além disso, não se esqueçam de explorar os diversos temas que oferecemos em nosso canal. A busca pelo conhecimento é uma jornada contínua, e há sempre algo novo para descobrir. Antes de começarmos o capítulo 3 de Bibliologia, gostaria de expressar meu desejo sincero de que todos vocês permaneçam conosco até o final do vídeo. Cada minuto compartilhado é uma oportunidade de crescimento espiritual, e estamos ansiosos para explorar juntos as riquezas deste capítulo. Então, sem mais delongas, desejamos a todos uma excelente aula. Que este seja um momento de aprendizado enriquecedor, repleto da graça divina. Vamos lá! Boa aula a todos! É um prazer recebê-los para mais uma etapa emocionante da nossa jornada de estudos bíblicos. Hoje, vamos explorar juntos o capítulo 3 de Bibliologia, um capítulo que promete nos levar a uma compreensão mais profunda dos fundamentos da nossa fé. Neste capítulo, seremos conduzidos por um fascinante caminho que explora a inerrância, a infalibilidade e a autoridade das Escrituras. Será uma oportunidade única de aprofundar nossos conhecimentos e fortalecer nossa base na Palavra de Deus. Meu objetivo ao compartilhar esta apresentação é guiá-los de maneira clara e acessível pelos principais temas e conceitos abordados no capítulo 3. Acredito que, ao compreendermos plenamente a importância da inerrância, da infalibilidade e da autoridade da Bíblia, estaremos mais preparados para viver uma fé sólida e fundamentada. Ao longo desta apresentação, buscaremos respostas para questões cruciais que impactam nossa compreensão da Palavra de Deus. Vamos mergulhar nos conceitos de sola scriptura, entender o que é o cânon e explorar as razões por trás da rejeição dos apócrifos pelos evangélicos. Meu desejo é que, ao final desta jornada, todos nós possamos não apenas adquirir conhecimento, mas também fortalecer nossa fé e nosso compromisso com a verdade divina. Então, convido cada um de vocês a embarcar nessa experiência educativa e espiritual com mente aberta e corações receptivos. Que este seja um momento de aprendizado significativo, e que ao explorarmos o capítulo 3, possamos crescer juntos na graça e no entendimento da Palavra de Deus. Vamos lá! Contextualização. Olá, queridos amigos! Antes de mergulharmos nas riquezas do capítulo 3 de Bibliologia, permitam-me conduzi-los por uma breve recapitulação dos capítulos anteriores, para que possamos entender melhor o contexto do nosso estudo. Nos capítulos anteriores, exploramos a fascinante jornada da revelação divina. Desde a forma como Deus escolheu se comunicar conosco por meio das Escrituras até a inspiração divina que permeia cada página, cada palavra escrita tem um propósito sagrado. Refletimos sobre a relevância da revelação geral, evidenciada na natureza e na criação ao nosso redor, e também nos aprofundamos na revelação especial, centrada nas Escrituras. Ao compreender a inspiração, vimos como Deus moveu homens para registrar sua palavra de maneira infalível e imutável. Agora, neste capítulo, daremos mais um passo crucial ao abordar a inerrância, a infalibilidade e a autoridade da Bíblia. Esses conceitos são fundamentais para nossa compreensão da Palavra de Deus, consequentemente, para nossa jornada de fé. Portanto, ao recordarmos os capítulos anteriores, é como se estivéssemos folheando as páginas de um livro sagrado que desvenda os mistérios do relacionamento entre Deus e a humanidade. Cada capítulo é uma nova revelação, uma nova luz lançada sobre a grandiosidade das Escrituras.
Espero que esta breve contextualização nos ajude a conectar os pontos entre os temas já explorados e as novas descobertas que aguardam nossa atenção neste capítulo. Que este seja um momento de crescimento e reflexão em nossa jornada pelo conhecimento da Palavra de Deus. Vamos continuar explorando juntos. Inerrância plena, explorando as profundezas da veracidade divina. Em nosso caminho pelo capítulo 3 de Bibliologia, deparamo-nos com um dos pilares fundamentais da nossa fé, a inerrância plena. Este não é apenas um termo teológico, mas sim um alicerce sólido que sustenta a confiança irrestrita nas Escrituras. Ao adentrar esse tema, é como se estivéssemos diante de um tesouro celestial, pronto para revelar-nos segredos divinos. O título que atribuía a esta seção, Inerrância Plena, reflete a essência da nossa jornada. Uma jornada que nos conduz às profundezas da veracidade divina contida na Palavra de Deus. A inerrância plena é mais do que uma simples declaração de perfeição, é a convicção profunda de que cada palavra, cada vírgula nas Escrituras, é exata, verdadeira e sem falhas. É a compreensão de que a Bíblia, em sua totalidade, é uma expressão infalível da mente divina. Nossa crença na inerrância plena não surge de uma análise superficial, mas sim de uma imersão corajosa nas Escrituras. É uma resposta à pergunta: como podemos confiar em cada narrativa, em cada ensinamento? A resposta, minha comunidade, reside na natureza soberana do Deus que inspirou cada palavra. A inerrância plena não é apenas um conceito teórico, é a base sobre a qual construímos nossa compreensão do caráter de Deus e da redenção que Ele nos oferece. Ao abraçarmos essa verdade, mergulhamos nas águas profundas da confiança absoluta na palavra divina. Que este mergulho nos proporcione uma visão mais clara, uma compreensão mais profunda e uma conexão mais significativa com o Deus que se revela de maneira imaculada através das Sagradas Escrituras. Avante, com corações abertos para a verdade sublime da inerrância plena. Inerrância plena, alicerçada nas promessas divinas. Agora, mergulhemos ainda mais fundo na riqueza do capítulo 3 de Bibliologia, onde exploramos o conceito vital da inerrância plena. Sob o título Inerrância Plena, continuamos nossa jornada com o propósito de compreender a base robusta dessa doutrina em nossas vidas. Quando falamos de fundamentação bíblica para a inerrância plena, estamos apontando para além de meras palavras, estamos nos voltando para as promessas divinas imbuídas nas Sagradas Escrituras. A Bíblia não é apenas um livro, é o testemunho infalível do Deus que nunca falha. Nossas convicções, moldadas por esta doutrina, têm raízes sólidas nas próprias palavras de Deus. Desde os relatos históricos até os ensinamentos éticos, cada página da Bíblia resplandece com a confiabilidade de quem a inspirou. A fundamentação bíblica da inerrância plena não é apenas uma declaração de fé, mas uma resposta humilde às promessas divinas reveladas. Ao nos aprofundarmos nas Escrituras, encontramos passagens que não apenas afirmam, mas também garantem a inerrância. Os Salmos proclamam a perfeição das palavras do Senhor, Salmo 12:6. Jesus mesmo afirmou que a Escritura não pode ser quebrada, João 10:35. Estas não são meras palavras, são promessas divinas que sustentam nossa confiança inabalável na veracidade das Escrituras. Que cada página que exploramos seja um testemunho vivo da promessa de Deus de nos revelar a verdade. E, ao mergulharmos nessas águas bíblicas, que a certeza da inerrância plena se torne uma âncora segura, ancorando-nos na confiança infalível em nosso Deus soberano. Avançamos, enraizados nas promessas inabaláveis da Palavra de Deus. Inerrância plena, diante da oposição, firme na defesa. À medida que avançamos na imensidão do capítulo 3 de Bibliologia, onde a inerrância plena se desvela como uma pedra angular, deparamo-nos com a inevitável oposição que essa doutrina enfrenta. Sob o título de Inerrância Plena, testemunhamos a verdadeira batalha que ocorre nos bastidores de nossa fé. A oposição à inerrância plena muitas vezes surge de questionamentos e dúvidas levantados por vozes céticas. Alguns sugerem que as Escrituras são suscetíveis a erros ou que seus relatos históricos podem ser interpretados como mitos. Diante dessa oposição, ergo-me para afirmar que nossa fé não se baseia em argumentos humanos, mas nas promessas divinas que ecoam através dos séculos. Ao defender a inerrância plena, não estamos apenas protegendo um dogma teológico, mas fundamentando nossa fé nas próprias palavras de Deus.
A Bíblia não é um amontoado de histórias antigas, é a narrativa divina que revela a verdade imutável. Em nossa defesa, apontamos para as Escrituras como a fonte inerrante da qual brota a sabedoria eterna. A oposição pode surgir, mas nossa resposta é fundamentada em verdades irrefutáveis. Ao defender a inerrância plena, lembramos que nossa fé não é cega, mas embasada nas promessas de um Deus que não pode mentir. Que esta jornada pelo capítulo 3 nos encontre não apenas como defensores fervorosos, mas como guardiões das promessas eternas reveladas nas páginas imaculadas da Palavra de Deus. Enquanto avançamos, mantenhamos a firmeza da defesa, sustentada pela rocha inabalável da inerrância plena. Infalibilidade da Bíblia, o sopro divino que permeia cada página. Ao adentrarmos o fascinante terreno da infalibilidade da Bíblia, somos confrontados com a majestosa realidade da inspiração divina que permeia cada página deste precioso livro. Sob o título Inspiração Divina, minha narrativa é inundada por uma reverência inigualável à magnificência da Palavra de Deus. A inspiração divina não é apenas um conceito teológico, é a essência que faz das Escrituras a voz de Deus para a humanidade. Cada palavra, cada verso, é mais do que um registro histórico, é a respiração de Deus que toca os corações e transforma vidas. Quando afirmamos a infalibilidade da Bíblia, estamos mergulhando na certeza de que as Escrituras não são meramente palavras humanas, mas uma revelação sobrenatural. A inspiração divina é o fio de ouro que conecta cada autor bíblico à mente de Deus. Ao escreverem, eles eram instrumentos nas mãos do Divino, registrando verdades que transcendem o tempo e o espaço. Assim, quando exploramos a infalibilidade, é vital compreender que a fonte é celestial, e a revelação é divina. Neste capítulo, convido a uma reflexão profunda sobre a inspiração que permeia cada versículo da Bíblia. Que possamos reconhecer que, por trás de cada palavra, há um propósito divino que ecoa através das eras. Que este entendimento da inspiração divina seja a chama que ilumina nosso caminho ao afirmarmos, com convicção, a infalibilidade da Bíblia. Em cada página, que possamos sentir o sopro divino que torna as Escrituras uma lâmpada para nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Infalibilidade da Bíblia, uma jornada pela verdade e confiabilidade. Ao nos aprofundarmos na temática da infalibilidade da Bíblia, um aspecto fundamental que se revela como um tesouro inestimável é a verdade que resplandece em cada página e a confiabilidade que transcende séculos. Neste ponto crucial, mergulhamos na essência da revelação divina, onde a verdade não é apenas um conceito, mas uma realidade viva, e a confiabilidade não é uma promessa vazia, mas um alicerce sólido. A verdade revelada. A Bíblia não é apenas um livro de verdades, mas a própria verdade personificada. Cada relato, ensinamento e profecia são tecidos com o fio da verdade que não se desvanece. A infalibilidade da Bíblia não é apenas sobre estar isenta de erro, mas sobre ser a fonte suprema de toda a verdade. Quando abrimos suas páginas, estamos diante de uma narrativa divina que revela a verdade sobre Deus, a humanidade e o propósito da vida. Confiabilidade ao longo dos séculos. A confiabilidade da Bíblia é como uma âncora segura em meio às tempestades da incerteza. Ao longo dos séculos, as Escrituras resistiram ao teste do tempo, permanecendo inabaláveis diante das mudanças culturais, críticas céticas e desafios intelectuais. A promessa de Deus de preservar sua palavra não é apenas uma afirmação, mas uma realidade que podemos testemunhar na transmissão fiel das Escrituras ao longo das gerações. Desafios e confiança renovada. Em nossa jornada pela verdade e confiabilidade, encontramos desafios que demandam uma confiança renovada. Controvérsias, interpretações variadas e questionamentos podem surgir, mas é na busca sincera pela verdade que fortalecemos nossa confiança nas Escrituras. Cada desafio enfrentado é uma oportunidade de aprofundar nosso entendimento e reafirmar a confiança na infalibilidade da Palavra de Deus. Neste capítulo, convido você a explorar não apenas a veracidade das Escrituras, mas também a confiança sólida que ela oferece. Que a verdade e confiabilidade da Bíblia se tornem não apenas conceitos teológicos, mas experiências transformadoras em nossa jornada de fé. Que, ao mergulharmos nas verdades eternas, encontremos uma confiança que transcende as circunstâncias e se firma na rocha inabalável da Palavra de Deus. Infalibilidade da Bíblia, a resplandecente confirmação nas páginas sagradas.
Em nossa jornada pela infalibilidade da Bíblia, somos guiados pelas páginas sagradas que não apenas proclamam, mas também demonstram sua inquestionável confiabilidade. Ao explorar exemplos de passagens infalíveis, somos levados a um terreno sagrado onde a verdade brilha com intensidade e a confiança se fortalece com cada revelação divina. Experienciando a infalibilidade nas narrativas. Dentro das narrativas bíblicas, encontramos exemplos que transcendem o tempo e espaço, revelando a natureza infalível da palavra de Deus. Desde os relatos da criação, passando pelas histórias de libertação e redenção, até as profecias cumpridas, cada palavra se cumpre com uma precisão divina. A infalibilidade se manifesta não apenas como uma afirmação teológica, mas como uma realidade vívida em cada relato. A profundidade das verdades doutrinárias. Ao explorarmos as verdades doutrinárias nas Escrituras, percebemos que a infalibilidade não está limitada a eventos históricos, mas permeia cada ensinamento. As doutrinas fundamentais sobre Deus, a salvação, a natureza humana e o propósito da vida são apresentadas com uma clareza que transcende qualquer dúvida. Cada declaração doutrinária é um testemunho da imutável veracidade contida na palavra de Deus. Profecias cumpridas, um testemunho inegável. As profecias bíblicas oferecem um testemunho inegável da infalibilidade divina. Desde as profecias messiânicas até as revelações sobre eventos futuros, cada cumprimento é um elo inquebrável na corrente da confiança. Ao observarmos o cumprimento preciso das profecias, somos confrontados com a realidade de que a palavra de Deus vai além da mera previsão, ela revela o eterno propósito de Deus. Neste capítulo, convido você a se maravilhar com a infalibilidade da Bíblia não apenas como uma declaração de fé, mas como uma experiência viva. Ao mergulhar nos exemplos resplandecentes de passagens infalíveis, que sua fé seja renovada, sua confiança fortalecida e sua jornada espiritual enriquecida pela gloriosa verdade das Escrituras. Que cada página seja um testemunho da fidelidade de Deus e um farol que ilumina o caminho da verdade. Autoridade da Bíblia e sola Scriptura, a vital importância do princípio. No âmago da jornada teológica, encontramos a intersecção crucial entre a autoridade da Bíblia e o princípio de sola Scriptura. É imperativo que mergulhemos nas profundezas deste princípio, pois ele não apenas sustenta, mas também dá forma à maneira como compreendemos e aplicamos a palavra de Deus em nossa jornada de fé. Desvendando sola Scriptura. Sola Scriptura, traduzido como somente a Escritura, é mais do que um princípio, é uma bússola que orienta nossa compreensão da revelação divina. Afirmar a autoridade única e exclusiva da Bíblia como a fonte suprema de orientação espiritual é dar um passo audacioso em direção à verdade inalterável de Deus. É reconhecer que, em meio às vozes e ideias divergentes, a Bíblia permanece como a âncora firme de nossa fé. A autoridade que transforma vidas. A importância de sola Scriptura reside na transformação que essa autoridade exerce em nossas vidas. Quando aceitamos as Escrituras como a máxima autoridade, estamos abertos à correção, edificação e direção divina. Cada palavra, cada preceito, torna-se uma ferramenta nas mãos do Criador para moldar nosso caráter, renovar nossa mente e nos guiar em toda a verdade. Preservando a pureza da doutrina. Sola Scriptura não é apenas uma salvaguarda contra desvios doutrinários, mas também um chamado à pureza e fidelidade. Ao abraçarmos esse princípio, estamos comprometidos em manter a integridade das verdades bíblicas contra qualquer influência que possa comprometer sua pureza. A Bíblia, como a única regra de fé e prática, é nossa âncora contra as correntes instáveis de interpretações humanas. Sola Scriptura e o diálogo contínuo. Engajar-se no princípio de sola Scriptura não nos isola em um isolamento espiritual, ao contrário, abre as portas para um diálogo contínuo com Deus por meio de sua palavra. Ao estudarmos as Escrituras, somos convidados a um relacionamento dinâmico com o autor, buscando sua vontade, compreendendo seus caminhos e crescendo em comunhão constante. Desafio e convite. Hoje, convido você a abraçar, com renovado entusiasmo, a importância vital do princípio de sola Scriptura em sua jornada espiritual. Que essa convicção não apenas informe suas crenças, mas transforme sua maneira de viver. Que cada página da Bíblia seja não apenas lida, mas vivida, pois, no cerne de sola Scriptura, encontramos a chave para uma fé robusta e transformadora. Que este princípio continue a guiar seus passos até o fim desta jornada.
Boa aula! Autoridade da Bíblia e sola Scriptura, a sólida sustentação pela revelação, inspiração, inerrância e infalibilidade. Ao explorarmos os alicerces que sustentam a autoridade da Bíblia, é fundamental compreender como os pilares de revelação, inspiração, inerrância e infalibilidade trabalham em conjunto para erguer uma base inabalável para nossa fé. Revelação divina. A autoridade da Bíblia começa com o sublime ato da revelação divina. Deus, em sua infinita sabedoria e graça, escolheu se comunicar conosco, revelando sua natureza, propósitos e plano redentor por meio das páginas sagradas. Cada palavra, cada história, é um testemunho da revelação direta do Criador, estabelecendo assim a autoridade intrínseca da Bíblia sobre todas as coisas. Inspiração celestial. A inspiração, como um sopro divino permeando cada versículo, confere à Bíblia uma qualidade única e divinamente autoritária. Os escritores bíblicos, guiados pelo Espírito Santo, registraram verdades que transcenderam suas próprias experiências e compreensões. Cada livro, apesar de ter sido escrito por mãos humanas, é um testemunho da inspiração celestial, infundindo a palavra de Deus com autoridade inquestionável. Inerrância, uma jornada sem erros. Ao abordar a inerrância, nos deparamos com a verdade inabalável de que a Bíblia é uma jornada literária sem equívocos. Cada palavra, cada afirmação, é imune ao erro, refletindo a perfeição do Deus que a inspirou. Esta inerrância não apenas resguarda a integridade da Bíblia, mas também eleva sua autoridade acima de qualquer crítica ou contestação humana. Infalibilidade, firmeza inabalável. A infalibilidade da Bíblia é a garantia de sua firmeza inabalável em ser uma guia inerrante para a vida e a fé. Suas promessas são infalíveis, suas verdades são imutáveis, e sua orientação é segura. Ao confiarmos na infalibilidade das Escrituras, construímos sobre a rocha sólida que permanece firme, independentemente das tempestades do tempo ou das mudanças culturais. A harmonia de sola Scriptura. Esses elementos, revelação, inspiração, inerrância e infalibilidade, orquestram uma harmonia perfeita que ressoa no princípio de sola Scriptura. Ao aceitarmos esses fundamentos, declaramos que a Bíblia não apenas possui autoridade, mas é a autoridade suprema em todas as áreas da vida. Desafio e compromisso. Que este entendimento profundo da sustentação da autoridade da Bíblia inspire um compromisso renovado com a prática constante do princípio de sola Scriptura. Que cada página lida seja permeada pela reverência à revelação divina, pela compreensão da inspiração celestial, pela confiança na inerrância e pela segurança na infalibilidade. Que esta jornada de fé seja guiada por uma Bíblia cuja autoridade é incontestável e cuja mensagem é eternamente relevante. Boa reflexão. Definição de cânon: navegando pelos significados profundos. Ao adentrar o significado do termo cânon, descobrimos um tesouro de significados que moldaram não apenas a compreensão teológica, mas a prática de nossa fé ao longo dos séculos. O título Definição de cânon revela um mergulho profundo nesse conceito fundamental. A essência de cânon. O termo cânon transcende sua definição superficial de um conjunto de livros aceitos como sagrados. Em sua essência, ele encapsula a ideia de autoridade, normatividade e padrão. Os livros que compõem o cânon não são simplesmente uma coleção de escritos, são as páginas que detêm o selo divino de inspiração e revelação. O significado de normatividade. Ao explorar o significado de cânon, somos conduzidos à compreensão de normatividade. Os livros canônicos não são apenas informação, mas normas pelas quais moldamos nossa compreensão de Deus, da vida e da verdade. Eles estabelecem a régua pela qual medimos nossas crenças, práticas e ética. O cânon como padrão de fé. Na minha jornada de estudo, percebo que o cânon não é apenas um amontoado de escritos antigos, é um padrão divino que orienta a nossa fé. Cada livro incluído nesse conjunto foi discernido com sabedoria e discernimento, refletindo a vontade de Deus para a sua criação. O cânon, portanto, é um farol que ilumina nosso caminho espiritual. Desenvolvimento histórico e impacto na vida cristã. Compreender o cânon vai além da definição, envolve uma jornada pelo desenvolvimento histórico desse conjunto de livros. A decisão sobre quais escritos seriam incluídos não foi apenas um evento isolado, mas um processo cuidadoso que moldou a identidade da fé cristã.
Isso impacta diretamente a maneira como interpretamos as Escrituras e vivemos nossa fé. O cânon e sua relevância contínua. Ao explorar o significado de cânon, somos chamados a reconhecer sua relevância contínua em nossa jornada de fé. É mais do que uma lista estática, é um guia dinâmico que continua a moldar e desafiar nossas vidas. A compreensão do cânon não apenas enriquece nossa teologia, mas também transforma nossa prática diária. Conclusão e desafio pessoal. Ao concluir essa exploração do significado de cânon, sinto-me desafiado a não apenas aceitar, mas abraçar a profundidade desse conceito em minha jornada espiritual. Que cada palavra que eu leia das Escrituras seja permeada pela consciência da autoridade e normatividade do cânon. Que essa compreensão não seja apenas acadêmica, mas moldadora da maneira como eu vivo, amo e sirvo. Boa reflexão e que essa jornada de descoberta continue a nos transformar. Desenvolvimento histórico do cânon, uma jornada fascinante. Adentrar o desenvolvimento histórico do cânon é como abrir as páginas de um livro antigo, repleto de eventos significativos e decisões cruciais que moldaram a compreensão da fé ao longo dos séculos. Nesta exploração, sou guiado por uma narrativa rica e complexa que revela a sabedoria e a intervenção divina na preservação das Escrituras. Raízes antigas. O caminho histórico do cânon remonta a períodos antigos, quando comunidades religiosas começaram a reconhecer certos escritos como divinamente inspirados. Cada livro canônico tem suas próprias origens, sendo abraçado e aceito por diferentes comunidades ao longo do tempo. No entanto, percebo que, mesmo nas divergências, há uma unidade subjacente na preservação da mensagem divina. Decisões em concílios. A trajetória do cânon é marcada por decisões cruciais tomadas em concílios e assembleias. Nestes momentos, líderes e teólogos se reuniram para discernir quais livros mereciam um lugar de destaque nas Sagradas Escrituras. Cada decisão foi permeada por oração, estudo diligente, acima de tudo, uma busca pela vontade divina. Divergências e consensos. Ao explorar o desenvolvimento histórico, é fascinante observar as divergências e consensos que moldaram o cânon. Nem sempre houve unanimidade, no entanto, a providência divina foi evidente na preservação da coesão essencial da mensagem bíblica. Mesmo em meio a debates, vejo a mão de Deus guiando a formação do cânon. Impacto na vida dos cristãos. O desenvolvimento histórico do cânon não é apenas um exercício acadêmico, tem implicações profundas na vida dos cristãos. Cada decisão, cada debate, moldou a maneira como interpretamos as Escrituras e vivemos nossa fé. Ao compreender as complexidades desse desenvolvimento, sou desafiado a valorizar cada palavra da Bíblia como um presente precioso e cuidadosamente preservado. A continuidade do cânon. A história do cânon não é uma narrativa estática, é uma história contínua que se estende até os dias de hoje. Cada vez que abro minha Bíblia, sou conectado a essa rica tradição de fé. O desenvolvimento histórico do cânon não é apenas sobre o passado, é sobre como essa história continua a informar e inspirar minha jornada de fé hoje. Conclusão pessoal. Ao encerrar essa exploração do desenvolvimento histórico do cânon, sou grato pela oportunidade de mergulhar nas profundezas dessa história sagrada. Cada decisão, cada desafio, contribuiu para a riqueza e vitalidade da minha fé. Que essa compreensão histórica alimente minha paixão por explorar as Escrituras e me inspire a viver uma vida fundamentada na verdade do cânon. Que essa jornada continue a ser uma fonte de reflexão e crescimento espiritual. Impacto do cânon na interpretação e prática cristã, uma perspectiva pessoal. Entrar no território do impacto do cânon na interpretação e prática cristã é embarcar em uma jornada que molda não apenas o entendimento, mas a própria essência da minha fé. Este é um capítulo significativo na narrativa da minha vida espiritual, onde a definição do cânon deixa uma marca indelével. A bússola da interpretação. O cânon é a bússola que guia minha interpretação das Escrituras. Cada livro incluído não é apenas uma peça literária, mas uma revelação divina destinada a iluminar meu caminho. Quando abro a Bíblia, vejo não apenas palavras, mas uma narrativa divinamente ordenada que direciona meus passos. Coesão e consistência. O cânon confere coesão e consistência à minha compreensão da fé cristã. Cada livro, embora único em estilo e mensagem, contribui para o tapete tecido da verdade bíblica.
A definição do cânon assegura que não estou simplesmente lendo fragmentos desconexos, mas participando de uma história coerente de redenção. O papel transformador na prática. O impacto do cânon não é meramente teórico, é profundamente prático. Cada página, cada versículo tem o poder de moldar não apenas o que eu acredito, mas como eu vivo. As palavras inspiradas têm a capacidade de transformar minha prática cotidiana, influenciando minhas escolhas, atitudes e relacionamentos. A responsabilidade da autenticidade. Compreender o cânon traz consigo uma responsabilidade de autenticidade. Reconheço que estas palavras são a revelação divina, e essa consciência informa como eu as abordo. A autenticidade do cânon não é apenas histórica, mas um chamado contínuo à fidelidade na sua interpretação e aplicação. O cânon como fundamento ético. Minha prática ética encontra um fundamento sólido no cânon. Os princípios e ensinamentos contidos nas Escrituras moldam meu entendimento do certo e do errado. Quando enfrento decisões éticas, o cânon é meu guia inabalável, fornecendo princípios imutáveis para navegar nas complexidades da vida. Continuidade na adoração. O cânon não é apenas um documento do passado, é uma fonte viva de adoração contínua. Cada vez que participo da adoração, sei que estou entrando em diálogo com as palavras que têm resistido ao teste do tempo. A definição do cânon cria uma ponte entre as gerações, unindo crentes em uma expressão contínua de louvor. Conclusão reflexiva. Ao refletir sobre o impacto do cânon na interpretação e prática cristã, vejo que esta é uma jornada em constante evolução. Cada encontro com as Escrituras é uma oportunidade de aprofundar minha compreensão, refinar minha prática e renovar minha devoção. Que esta compreensão do cânon continue a moldar não apenas o que eu acredito, mas como eu vivo a fé cristã no mundo moderno. Explorando os apócrifos, uma jornada pessoal. O que são apócrifos? É mais do que uma indagação acadêmica, é uma busca pessoal por compreensão e discernimento. Entrar neste domínio dos escritos escondidos ou duvidosos é como abrir uma porta para um tesouro literário que, embora não faça parte do cânon evangélico, ainda possui uma riqueza histórica e espiritual. Desvendando o termo apócrifo. A palavra apócrifo tem ressonâncias de mistério e incerteza. Neste contexto, ela não denota apenas obscuridade, mas uma categoria específica de escritos. São obras que, embora reconhecidas por algumas tradições cristãs, não têm o mesmo selo de aprovação no cânon protestante. Uma lista fascinante. Ao explorar os apócrifos, deparo-me com uma lista fascinante de obras que cobrem uma variedade de gêneros. Desde os didáticos até os históricos, poéticos e lendários, cada livro é uma peça única no quebra-cabeça da literatura intertestamentária. São janelas para compreender a diversidade de pensamento e crença naquele período. Sabedoria de Salomão e Eclesiástico, Siraque. Estes dois livros destacam-se como testemunhas da busca pela sabedoria. A sabedoria de Salomão oferece uma visão ética, condenando a iniquidade e a idolatria. Por outro lado, Eclesiástico, ou Siraque, traz conselhos sábios, atribuídos a Jesus, filho de Siraque. São fontes que revelam preocupações morais da época. Judite e os livros Macabeus. Judite surge como um romance histórico, mas sua credibilidade histórica é questionável. Enquanto isso, os livros Macabeus, 1 e 2, apresentam eventos político-militares e atos de heroísmo. São crônicas que ampliam a compreensão do período interbíblico, mas não têm o mesmo peso canônico para mim. Pseudepígrafos, uma viagem ao imaginário. A categoria de pseudepígrafos adiciona uma camada intrigante à narrativa. O livro do Jubileu, as Epístolas de Aristeias e outros mergulham no lendário e apocalíptico. São como portais para um imaginário rico, mas sua falsa atribuição destaca a complexidade de determinar a autenticidade. Conclusão: uma jornada em aberto. Ao explorar o que são apócrifos, encontro-me em uma jornada em aberto. Cada livro é um convite para examinar, questionar e entender. Embora não compartilhem o mesmo status que os livros canônicos, eles oferecem um vislumbre do pensamento e da espiritualidade de uma época passada. Esta exploração não é apenas acadêmica, é uma busca contínua por discernimento e entendimento em minha jornada de fé. Que esta busca continue a iluminar e enriquecer minha compreensão das Escrituras e da história cristã.
Desvendando os apócrifos, razões para a rejeição. Ao mergulhar nas águas dos apócrifos, deparo-me com um oceano de escritos que, embora carregados de significado para algumas tradições cristãs, são rejeitados pelo cânon evangélico. É uma jornada que exige discernimento, e aqui compartilho as razões que moldam minha compreensão e a rejeição desses escritos. 1. Contexto interbíblico. Uma das razões fundamentais para minha rejeição dos apócrifos é o período em que foram escritos. Originários do interbíblico, entre o Antigo e o Novo Testamento, esses escritos carecem do mesmo selo de inspiração divina que caracteriza os livros canônicos. 2. Ausência de citações por Cristo e apóstolos. Outro ponto crucial é a ausência de citações diretas desses livros por Jesus Cristo ou pelos apóstolos. Se esses escritos fossem essenciais para a compreensão da mensagem divina, seria razoável esperar que eles fossem referenciados pelas figuras centrais do cristianismo. 3. Testemunho histórico. Flávio Joséfo, renomado historiador judaico-romano do século I, negou a inclusão dos apócrifos nas escrituras sagradas dos judeus. Esse testemunho histórico, junto com outros dos primeiros pais da Igreja, como Jerônimo, ressoa em minha avaliação. 4. Decisão tardia da Igreja Católica Romana. A inclusão dos apócrifos pela Igreja Católica Romana no Concílio de Trento, em 1546, levanta questões. O fato de a decisão ter ocorrido mais de 1000 anos após sua composição suscita dúvidas sobre a unanimidade e urgência dessa adição. 5. Admissão de autores apócrifos. Curiosamente, alguns próprios autores dos apócrifos admitiram que não foram inspirados por Deus ao escrever. Essa confissão, encontrada em seus textos, enfraquece a reivindicação de autenticidade e inspiração divina. 6. Falta de contribuição significativa. Ao analisar a essência dos apócrifos, percebo que eles não trazem acréscimos significativos ao conhecimento das verdades messiânicas ou ao entendimento fundamental das Escrituras. Seu valor espiritual e prático parece limitado em comparação com os livros canônicos. Essas razões não são apenas acadêmicas, são os pilares que sustentam minha visão e orientam minha fé. Ao rejeitar os apócrifos, busco preservar a integridade e a autoridade das Escrituras que considero divinamente inspiradas. Nesta jornada, minha oração é que a busca pela verdade continue a iluminar meu caminho e fortalecer minha fé em Cristo. Desbravando os apócrifos, a disparidade entre cânones. Em meio às páginas da história bíblica, emerge uma divergência substancial entre o cânon católico e o protestante, delineada pelos apócrifos. Nessa busca pela compreensão, destaco as nuances que distinguem essas tradições e fundamentam minha adesão ao cânon protestante. Primeiro, número e conteúdo. A diferença primordial reside no número e conteúdo dos livros. Enquanto o cânon protestante compreende 66 livros, o cânon católico acrescenta 7 livros, juntamente com acréscimos aos livros de Esther e Daniel. Esses 7 livros, apelidados de apócrifos pelos protestantes, são objeto de nossa análise. Segundo, aceitação e rejeição. A aceitação desses apócrifos é acentuada no cânon católico, onde são considerados parte integrante das Escrituras. No entanto, minha posição protestante os relega a uma categoria não canônica, rejeitando a ideia de que esses escritos possuem a mesma autoridade divina dos livros reconhecidos. Terceiro, período de inclusão. Uma observação cronológica é essencial. A decisão de incluir os apócrifos no cânon católico ocorreu no Concílio de Trento, em 1546, após mais de 1000 anos desde sua composição. Esse intervalo temporal suscita questões sobre a urgência e a universalidade da aceitação desses livros. Quarto, contribuição à doutrina. Ao analisar a disparidade, destaco que os apócrifos não acrescentam substancialmente à doutrina cristã ou ao conhecimento essencial da mensagem divina. Essa falta de contribuição significativa, aliada às questões históricas, justifica minha aderência ao cânon protestante. Quinto, o princípio da sola scriptura. Fundamentando minha posição está o princípio da sola scriptura, que afirma a suficiência e autoridade exclusiva das Escrituras. Aceitar os apócrifos poderia comprometer esse princípio fundamental, resultando em uma compreensão diluída e fragmentada da revelação divina.
Ao compreender as diferenças entre os cânones católico e protestante, reitero minha dedicação a uma abordagem fundamentada nas Escrituras que reconheço como inspiradas por Deus. Essa jornada é marcada pela busca constante da verdade que reside no cerne das Escrituras, guiando-me na fé e no entendimento da vontade divina. Desvendando os pseudepígrafos, a falsa atribuição em perspectiva. Ao adentrar o intrigante mundo dos pseudepígrafos, mergulhamos em escritos que ostentam uma atribuição falsa, muitas vezes atribuídos a figuras bíblicas. Essa análise meticulosa revela uma categorização desses escritos e exemplifica como essa prática afeta a compreensão do cânon bíblico. Primeiro, lendários. Iniciamos nossa exploração com os pseudepígrafos lendários, como o Livro do Jubileu e as Epístolas de Aristeias. Essas obras, embora envoltas em mistérios fascinantes, são desacreditadas devido à falta de autenticidade em suas atribuições. Segundo, apocalípticos. Os pseudepígrafos apocalípticos, como o livro de Enoque e o Testamento dos 12 Patriarcas, oferecem vislumbres intrigantes do pensamento apocalíptico da época. No entanto, sua falsa atribuição diminui sua credibilidade, restringindo seu reconhecimento canônico. Terceiro, didáticos. O gênero didático também foi afetado, com obras como Macabeus e Pirkei Avot apresentando ensinamentos que, embora valiosos em certos contextos, não podem ser plenamente aceitos devido à questão da autoria. Quarto, poéticos. Os pseudepígrafos poéticos, como os Salmos de Salomão, oferecem expressões artísticas e líricas, mas sua atribuição falsa compromete sua posição na compreensão da mensagem divina. Quinto, históricos. Em relação aos pseudepígrafos históricos, como os fragmentos de uma obra de Sadoc, observamos uma tentativa de moldar narrativas históricas, mas a falsidade da atribuição lança dúvidas sobre a precisão desses relatos. A categorização desses pseudepígrafos é crucial para discernir entre a verdade bíblica e as influências externas. Embora esses escritos possam oferecer insights valiosos sobre o contexto histórico e teológico, sua falsa atribuição exige cautela e discernimento por parte dos estudiosos e crentes. Nesse desbravamento das categorias e exemplos de pseudepígrafos, reforço a importância de uma abordagem crítica à leitura desses textos, sempre ancorada na busca pela verdade divina e na compreensão das Escrituras como a fonte inspirada e inquestionável. Desvendando as razões por trás da falsa atribuição dos pseudepígrafos. Ao explorarmos os meandros dos pseudepígrafos, surge a pergunta instigante: por que tantos desses escritos foram falsamente atribuídos a figuras bíblicas? Nesta análise, investigaremos as motivações por trás dessa prática, lançando luz sobre as razões que permeiam a falsa atribuição desses textos. Primeiro, legitimação teológica. Uma das razões primordiais para a falsa atribuição dos pseudepígrafos é a busca por legitimidade teológica. Atribuir uma obra a uma figura venerada conferia autoridade e aceitação, muitas vezes ampliando a influência do texto entre os leitores da época. Segundo, autoridade por associação. A associatividade com figuras conhecidas conferia uma aura de credibilidade aos pseudepígrafos. Autores buscavam capitalizar sobre o respeito e a devoção já existentes em torno de personagens bíblicos reconhecidos, catapultando assim a aceitação de suas próprias ideias. Terceiro, preservação de tradições. Em alguns casos, os escritores dos pseudepígrafos procuravam preservar tradições culturais e teológicas. Atribuir essas obras a figuras antigas era uma estratégia para garantir a continuidade de certas práticas e crenças, mesmo que isso envolvesse uma falsificação deliberada. Quarto, influência política e social. A falsa atribuição também estava relacionada a influências políticas e sociais. Certos textos procuravam endossar agendas específicas, e a associação com figuras respeitadas conferia uma camada adicional de legitimidade a essas pretensões. Quinto, preservação histórica seletiva. A falsa atribuição, em alguns casos, era uma forma de seletivamente preservar eventos históricos ou tradições culturais. Ao vincular esses eventos a personagens bíblicos, os escritores buscavam garantir a relevância contínua dessas narrativas. Essas razões, embora variadas, compartilham o objetivo comum de conferir aos pseudepígrafos uma posição de destaque e aceitação.
No entanto, ao reconhecer essas motivações, somos capacitados a abordar esses textos com um discernimento crítico, avaliando sua autenticidade à luz da verdade bíblica e preservando assim a integridade das Escrituras inspiradas. Desvendando o período interbíblico na rejeição dos apócrifos. Ao contemplarmos as razões fundamentais que permeiam a rejeição dos apócrifos, é imperativo mergulharmos na complexidade do período interbíblico. Este intervalo, marcado por aproximadamente 400 anos de silêncio profético entre o Antigo e o Novo Testamento, desempenha um papel crucial nas decisões dos evangélicos em relação a esses escritos. 1. Ausência de profetas reconhecidos. Durante o período interbíblico, não emergiram profetas amplamente reconhecidos que pudessem validar ou autenticar novas revelações. A tradição profética, essencial para a aceitação de novos escritos, foi notavelmente silenciada, gerando um vácuo de autoridade divina clara. 2. Escassez de manifestações sobrenaturais. A ausência de manifestações sobrenaturais durante esse intervalo contribui para a reticência em aceitar novos livros como inspirados. A escassez de milagres e intervenções divinas documentadas levanta questões sobre a autenticidade e a natureza inspirada desses escritos. 3. Ceticismo quanto à inspiração divina. A falta de confirmação divina explícita durante o período interbíblico suscita ceticismo sobre a inspiração divina dos apócrifos. A ausência de eventos que claramente demonstrassem a autoridade de Deus levanta dúvidas sobre a validade desses textos como portadores de uma mensagem divinamente inspirada. 4. Falta de reconhecimento judaico unânime. A rejeição dos apócrifos também encontra respaldo na falta de reconhecimento unânime por parte da comunidade judaica. A ausência desses livros do cânon judaico tradicional intensifica as dúvidas sobre sua autoridade e inspiração, especialmente quando confrontada com a clara aceitação de outros livros. 5. Consistência com a tradição profética anterior. O período interbíblico demanda consistência com a tradição profética anterior. A coesão teológica e doutrinária com os livros aceitos anteriormente é vital para a aceitação, e os apócrifos muitas vezes carecem dessa continuidade. Ao explorar o período interbíblico, percebemos que suas características singulares desempenham um papel decisivo na formação das convicções dos evangélicos em relação aos apócrifos, destacando a importância do discernimento histórico e teológico na avaliação desses textos. Desvendando o silêncio, a ausência de citações por Jesus e apóstolos nos apócrifos. Ao navegar pelas águas turbulentas das decisões hermenêuticas, uma bússola confiável se revela na consideração da notável ausência de citações dos apócrifos por Jesus e seus apóstolos. Este ponto-chave, ancorado na prática interpretativa dos evangélicos, lança luz sobre as razões intrínsecas para a rejeição desses textos. Primeiro, a testemunha silenciosa de Jesus. A notável falta de citações diretas ou até mesmo alusões claras aos apócrifos nos ensinamentos de Jesus suscita questionamentos essenciais. Se esses escritos fossem verdadeiramente parte integrante da revelação divina, não seria esperado que o próprio Cristo, sendo a encarnação da verdade, fizesse referência a eles? Segundo, o modelo apostólico. Os apóstolos, como pilares fundamentais na disseminação e interpretação do Evangelho, não deixaram um rastro textual significativo que indicasse o uso ou reconhecimento dos apócrifos. Se esses escritos fossem considerados inspirados e autoritativos, por que os apóstolos não os incorporaram de maneira mais evidente em seus ensinamentos e epístolas? Terceiro, o padrão de citações bíblicas. Observamos que Jesus e os apóstolos frequentemente citavam e referenciavam os escritos do Antigo Testamento, fornecendo validação e continuidade à revelação divina. A notável ausência de referências específicas aos apócrifos contrasta com esse padrão estabelecido, levantando questões substanciais sobre sua autoridade divina. Quarto, a implicação teológica. O silêncio de Jesus e dos apóstolos em relação aos apócrifos não é apenas uma omissão histórica, mas tem implicações teológicas profundas. Se a ausência de citações implica uma ausência de reconhecimento divino, somos levados a questionar a validade desses escritos como revelação inspirada. Quinto, uma abordagem cautelosa. Diante dessa lacuna evidente, a abordagem cautelosa dos evangélicos em relação aos apócrifos se solidifica.
A falta de respaldo direto por parte dos principais protagonistas do Novo Testamento influencia diretamente a decisão hermenêutica, destacando a importância de alinhar as crenças com os padrões interpretativos estabelecidos pelos próprios mestres da fé. Assim, ao considerar o silêncio eloquente de Jesus e dos apóstolos em relação aos apócrifos, somos instados a refletir sobre as razões para essa notável ausência, dando-nos uma lente perspicaz para compreender as bases hermenêuticas evangélicas. Desvendando a linhagem do testemunho, razões históricas para a rejeição dos apócrifos. Enquanto traça os contornos do horizonte teológico que fundamenta a rejeição evangélica dos apócrifos, a linha do tempo histórica emerge como uma testemunha inegável. A resiliência dessa postura, ancorada em testemunhos históricos sólidos, torna-se uma âncora firme para a hermenêutica evangélica. Primeiro, Flávio Joséfo, um farol histórico. Ao explorar a trajetória registrada por Flávio Joséfo, o renomado historiador judaico-romano, encontramos uma declaração que ressoa através dos séculos. Sua afirmação categórica sobre a exclusão dos apócrifos das escrituras judaicas, uma decisão crucial para os evangélicos, delineia um claro precedente histórico para a rejeição desses textos. Segundo, a omissão deliberada de Jerônimo. Jerônimo, o ilustre estudioso hebreu responsável pela Vulgata Latina, desenha uma sombra significativa na trajetória dos apócrifos. Sua resistência inicial em incluir esses livros em sua tradução latina da Bíblia reflete não apenas a hesitação pessoal, mas evidencia uma postura compartilhada por muitos contemporâneos que ponderavam sobre a canonicidade desses escritos. Terceiro, a discordância de testemunhas. A história da formação do cânon bíblico é pontuada por debates vigorosos e divergentes, nos quais os apócrifos foram frequentemente contestados. Testemunhos de pais da Igreja como Mileto, Orígenes, Cirilo de Jerusalém e Atanásio, que se posicionaram contra a canonicidade dos apócrifos, refletem a variedade de perspectivas que ecoavam na Igreja primitiva. Quarto, Agostinho e a tensão canônica. A tensão entre Agostinho e Jerônimo, dois gigantes teológicos da antiguidade, ecoa na história da canonicidade dos apócrifos. Enquanto Agostinho, em alguns momentos, parece inclinado a considerar esses livros como deuterocanônicos, a resistência de Jerônimo ressoa como um eco dissuasivo que persiste até depois de sua morte. Quinto, ação tardia do Concílio de Trento. A inclusão dos apócrifos no cânon católico durante o Concílio de Trento em 1546, mais de 1000 anos após o período apostólico, não passa despercebida. O reconhecimento tardio e a resistência anterior ressaltam a discordância intrínseca mesmo dentro das fileiras da Igreja Católica, contribuindo para as razões históricas que permeiam a rejeição evangélica dos apócrifos. Assim, ao trilhar o caminho das testemunhas históricas, a firmeza evangélica na rejeição dos apócrifos encontra raízes profundas e ressoa com a continuidade de uma tradição que se sustenta nas páginas da história eclesiástica. Desvendando os apócrifos, uma jornada pelas narrativas esquecidas. Ao nos embrenharmos nas páginas silenciadas dos apócrifos, somos convidados a explorar um reino literário muitas vezes negligenciado. A despeito de sua exclusão do cânon evangélico, esses escritos revelam nuances fascinantes que merecem nossa atenção, mesmo que seja para entender as razões que os mantêm à margem da aceitação canônica. Primeiro, Tobias, uma narrativa moral e não uma história real. Ao deslizar pelas páginas de Tobias, somos imersos em um conto que transcende os limites da história convencional. Mais do que um relato histórico, Tobias se revela como um conto moral, entrelaçando lições de virtude, fé e resiliência. Sua abordagem única desafia a nossa compreensão tradicional da narrativa bíblica, destacando-se como uma obra que ecoa além das fronteiras do factual. Segundo, Judite, entre pretensões históricas e erros geográficos. Judite, por sua vez, nos convida a um território onde a linha entre a história e a alegoria se torna tênue. Apresentando pretensões históricas, essa obra, no entanto, é pontuada por erros geográficos e detalhes que desafiam a veracidade histórica. A dualidade de Judite nos instiga a questionar não apenas o que é narrado, mas também as camadas de simbolismo que permeiam seu enredo. Terceiro, sabedoria de Salomão, ética, retidão e condenação da iniquidade. A sabedoria de Salomão emerge como um tratado ético que transcende os limites da narrativa tradicional. Oferecendo preceitos de sabedoria e retidão, esta obra proclama sua mensagem ética enquanto condena inequivocamente a iniquidade e a idolatria.
O foco na sabedoria como guia moral destaca a singularidade deste texto entre os apócrifos. O. Eclesiástico, uma jornada de 51 capítulos pela sabedoria. Com 51 capítulos, Eclesiástico, escrito por Jesus, filho de Siraque, tece uma narrativa que se estende por uma jornada pela sabedoria. Este livro, relativamente extenso, explora diversos aspectos da sabedoria, consolidando-se como uma obra que busca instruir e orientar através de suas muitas páginas. Quinto, Baruque, confissões, exortações e promessas de livramento. Baruque, com suas 3 divisões distintas, emerge como uma obra multifacetada. Desde a confissão dos pecados de Israel até as exortações para voltar à fonte da sabedoria e as promessas de livramento, Baruque proporciona uma experiência literária que abrange confissão, apelo e esperança. Sexto, primeiro e segundo Macabeus, relatos político-militares e atos de heroísmo. 1 e 2 Macabeus mergulham nas águas dos relatos político-militares, narrando os atos heróicos da família dos Macabeus. Estas obras ressoam com eventos históricos, oferecendo uma visão única dos desafios enfrentados por aqueles que se levantaram em defesa de sua fé e identidade. Explorar esses apócrifos não apenas nos confronta com narrativas distintas, mas também nos desafia a considerar as complexidades literárias e teológicas que permeiam esses textos esquecidos. Essa jornada literária, apesar de não ser canônica, oferece uma compreensão mais rica das tradições e crenças que ecoaram através dos séculos. Explorando o impacto na arte cristã e citações de personalidades históricas, desvendando as camadas dos apócrifos. À medida que mergulhamos mais fundo nos apócrifos, é intrigante observar como esses escritos influenciaram não apenas a teologia, mas também a expressão artística e receberam ressonância ao longo da história. A junção entre a arte cristã e a citação de figuras históricas nos oferece uma perspectiva única sobre a riqueza desses textos muitas vezes esquecidos. Primeiro, impacto na arte cristã primitiva. A arte cristã primitiva, em suas representações visuais, muitas vezes não fornece uma base clara para a canonicidade dos apócrifos. No entanto, é fascinante observar como artistas incorporaram elementos de histórias apócrifas em pinturas, mosaicos e afrescos. A ausência de uma clara distinção entre o canônico e o apócrifo na arte cristã primitiva destaca a complexidade da relação entre esses textos e a fé visualmente expressa pelos primeiros cristãos. Segundo, citações de figuras históricas. Ao examinarmos as citações de personalidades históricas sobre os apócrifos, somos confrontados com uma variedade de perspectivas. Flávio Joséfo, o célebre historiador judaico-romano, deixou registrada sua visão clara de que os apócrifos não faziam parte das escrituras sagradas dos judeus. As palavras de Joséfo, ressoando ao longo do tempo, ecoam a discordância que cercava a aceitação desses textos, mesmo entre aqueles dentro do contexto judaico. Terceiro, Jerônimo e a resistência à inclusão. A figura proeminente de Jerônimo, um erudito hebreu e tradutor da Vulgata Latina, desempenhou um papel significativo na resistência à inclusão dos apócrifos. A recusa de Jerônimo em traduzir esses textos para o latim e sua postura firme contra a canonicidade dos apócrifos ilustram as tensões existentes mesmo entre os grandes pensadores da época. Essa resistência, que persistiu além da morte de Jerônimo, revela uma narrativa intrincada sobre a aceitação desses escritos. Quarto, o Concílio de Trento e a polêmica decisão. O impacto da decisão do Concílio de Trento, em 1546, de incluir os apócrifos à Sagrada Escritura é uma narrativa polêmica e multifacetada. A declaração do Concílio, que proclama anátema a quem não receber esses livros como sagrados e canônicos, revela as tensões teológicas e políticas envolvidas na canonização dos apócrifos. Essa decisão, longe de ser universalmente aceita, desencadeou debates profundos e divisões dentro da própria Igreja Católica e no cenário mais amplo da Reforma. Ao explorarmos o impacto na arte cristã e as palavras de figuras históricas, somos guiados por um labirinto de perspectivas e desafios que moldaram a trajetória dos apócrifos ao longo dos séculos. Essa exploração enriquecedora nos convida a considerar não apenas a aceitação teológica desses textos, mas também as camadas mais amplas de sua influência cultural e histórica. Ação do Concílio de Trento e conclusão, navegando pelas águas da decisão e recapitulação reflexiva.
Ao adentrarmos no capítulo que revela as nuances do Concílio de Trento e contemplamos a decisão de inclusão dos apócrifos pela Igreja Católica em 1546, somos imersos em um mar de complexidades teológicas e históricas. A ação deste concílio, longe de ser uma mera formalidade, foi um divisor de águas, provocando ondas que reverberaram através dos séculos. Primeiro, Concílio de Trento, uma jornada polêmica. A decisão de incluir os apócrifos na Sagrada Escritura durante o Concílio de Trento foi tudo menos tranquila. As discussões acaloradas, as divergências de opinião e as implicações teológicas ressoam nas atas do concílio. Ao explorarmos os registros desse evento, percebemos que a questão da canonicidade dos apócrifos não foi uma escolha fácil, mas sim um terreno de conflitos e resistências. Segundo, reflexão sobre a conclusão do capítulo. Ao recapitularmos os principais pontos discutidos neste capítulo envolvente, somos levados a uma reflexão profunda sobre a trajetória dos apócrifos. Desde sua contestada aceitação até as implicações teológicas e históricas, cada página revela uma história densa e rica. Os debates entre figuras proeminentes, a resistência de Jerônimo e a decisão polêmica do Concílio de Trento formam uma tapeçaria complexa que moldou a jornada desses textos ao longo do tempo. Terceiro, a universalidade da aceitação. É crucial reconhecer que a inclusão dos apócrifos pelo Concílio de Trento não foi uma medida universalmente aceita. As disputas internas da própria Igreja Católica e as reações da Reforma destacam as controvérsias em torno dessa decisão. Essa complexidade ressalta que, mesmo dentro de uma instituição, a aceitação dos apócrifos não foi uma narrativa linear, mas sim um campo de tensões teológicas e políticas. Quarto, o desafio de entender a canonicidade. Este capítulo nos deixa com um desafio: compreender a canonicidade vai além de meras listas de livros aceitos. Envolve a análise das circunstâncias históricas, os debates teológicos, as decisões conciliares e as resistências individuais. Em última análise, é uma jornada que nos convida a explorar as muitas facetas da fé e apreciar a riqueza das discussões que moldaram a compreensão dos apócrifos no cenário bíblico. Ao encerrarmos este capítulo, fica a expectativa de que tenha sido não apenas uma explanação histórica, mas uma provocação para uma reflexão pessoal e contínua busca por entendimento em nossa jornada com a Palavra Sagrada. Que este conhecimento enriqueça nossas perspectivas e fortaleça nossa relação com as Escrituras. Boa jornada àqueles que seguem adiante neste caminho de descobertas bíblicas. Perguntas do capítulo 3. Pergunta 1. Justifique inerrância com base na posição de inerrância plena. Resposta. A inerrância plena defende que a Bíblia, em todos os seus aspectos, é completamente isenta de erro. Essa posição se justifica pela compreensão de que, uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, ele, sendo perfeito e verdadeiro, não pode comunicar informação falsa ou enganosa. A inerrância plena busca manter a integridade total das Escrituras, inclusive em assuntos históricos, científicos e teológicos, afirmando que cada palavra é exatamente como Deus a quis. Pergunta 2. Com base nos fatos que consistem o depoimento da infalibilidade, responda: por que a Bíblia é infalível? Resposta. A infalibilidade da Bíblia se refere à sua incapacidade de falhar em cumprir seu propósito divino. A Bíblia é considerada infalível porque, sendo a palavra de Deus, ela é confiável e cumprirá suas promessas e propósitos. A infalibilidade não apenas se relaciona à ausência de erros, mas também à confiança de que a Bíblia é segura para orientar a fé e prática cristã sem conduzir os crentes ao erro. Pergunta 3. A autoridade da Bíblia é a consequência de sua revelação, inspiração, inerrância e infalibilidade. Esta autoridade é afirmada pelo princípio de sola Escritura. Explique este princípio fundamental para a Igreja Evangélica. Resposta. O princípio de sola Escritura, fundamental para a Igreja Evangélica, significa somente a Escritura. Afirma que a Bíblia é a única fonte autoritativa para a fé e prática cristã. Isso implica que, embora tradições, ensinamentos e autoridades eclesiásticas possam ser úteis, eles não têm autoridade suprema, sendo sempre subordinados à Escritura. Sola Scriptura enfatiza a centralidade das Escrituras como a revelação direta de Deus, acessível a todos, e a base para a doutrina e prática cristã. Pergunta 4. Qual é a definição de cânon?
Como esta definição afeta a vida dos cristãos? Resposta: o cânon refere-se à lista de livros reconhecidos como inspirados e autoritativos para a comunidade de fé. Essa definição afeta a vida dos cristãos, pois estabelece quais escritos são considerados divinamente inspirados e, portanto, formam a base da teologia e prática cristãs. O cânon fornece a estrutura pela qual os cristãos compreendem a vontade de Deus e guiam suas vidas espirituais. Pergunta 5. O que é apócrifo? Cite as razões pelas quais estes livros são rejeitados pelos evangélicos. Resposta: apócrifo refere-se a escritos que não são reconhecidos como inspirados e autoritativos pela comunidade evangélica. Evangélicos rejeitam esses livros por várias razões, incluindo sua origem no período interbíblico, a falta de citações de Jesus e dos apóstolos, o testemunho histórico contrário, e a ausência de contribuições significativas para o entendimento das verdades messiânicas. A decisão do Concílio de Trento, a admissão de não inspiração por alguns autores e a falta de base para a canonicidade na arte cristã primitiva também são fatores considerados pelos evangélicos ao rejeitar os apócrifos. Resumo do capítulo 3 de Bibliologia, navegando pelos desafios da canonicidade. No terceiro capítulo de Bibliologia, embarcamos em uma jornada fascinante pelos desafios da canonicidade, explorando os intricados debates em torno dos livros apócrifos. O capítulo inicia destacando a categoria de deuterocanônicos, que são livros aceitos pelos católicos romanos, mas rejeitados por evangélicos e judeus. A narrativa se desdobra apresentando uma lista dos livros apócrifos, desde a sabedoria de Salomão até a oração de Manassés, e evidenciando sua origem no período interbíblico. O texto explora as razões pelas quais os evangélicos não aceitam os apócrifos, incluindo a negação de sua inspiração pelos judeus e protestantes, a ausência de citações por Jesus e apóstolos, e a posição de figuras históricas como Flávio Joséfo. A análise se estende aos pseudepígrafos, escritos falsamente atribuídos a autores bíblicos, categorizados em lendários, apocalípticos, didáticos, poéticos e históricos. A exploração das razões para a rejeição dos apócrifos revela elementos como a falta de inspiração divina declarada por alguns de seus próprios autores e a ausência de contribuições significativas para o entendimento das verdades messiânicas. A ação do Concílio de Trento, em 1546, é abordada como um ponto controverso, evidenciando as disputas internas na Igreja Católica em relação à aceitação dos apócrifos. O capítulo conclui com uma análise do impacto na arte cristã primitiva e citações de personalidades históricas, destacando a complexidade do entendimento dos apócrifos na história cristã. Este capítulo não apenas fornece uma exploração detalhada dos debates sobre a canonicidade, mas também desafia os leitores a uma reflexão profunda sobre o significado e a importância dos livros apócrifos na tradição cristã. Ao navegar por estas águas tempestuosas da canonicidade, somos instigados a compreender melhor as dinâmicas que moldaram a aceitação e rejeição desses textos ao longo dos séculos. Queridos amigos e amigas que acompanharam de forma tão dedicada nosso mergulho nos desafios da canonicidade no capítulo 3 de Bibliologia. Quero expressar minha profunda gratidão por seu empenho e comprometimento ao explorarmos juntos as complexidades que envolvem os livros apócrifos. Seu envolvimento é fundamental para o enriquecimento deste espaço de aprendizado e reflexão. Deus abençoe cada um de vocês pelo valioso tempo dedicado a este estudo. O ministério que compartilhamos aqui é, antes de tudo, um compromisso em servir às necessidades daqueles que buscam compreender mais profundamente a palavra de Deus. Agradeço imensamente por sua participação ativa. É com alegria que incentivo a todos a se inscreverem novamente em nosso canal, fortalecendo assim nossa comunidade de aprendizado. Não esqueçam de explorar o conteúdo já disponível em meu canal, repleto de temas edificantes e relevantes para a nossa jornada de fé. Que a continuidade do diálogo seja um convite constante em suas vidas. Que as verdades compartilhadas se enraizem em seus corações, iluminando seus caminhos e fortalecendo suas convicções. Aguardo ansiosamente pelo próximo encontro em nosso curso de teologia. Que Deus continue abençoando ricamente cada passo de nossa jornada de aprendizado e reflexão. Até breve, queridos amigos, e que a graça e a paz de Deus estejam sempre conosco.